Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. É um prazer estar aqui mais uma vez, podendo iniciar essa nossa terceira live. Mais um momento de aprendizado, mais um momento que nós podemos ouvir e aprender mais com a palavra de Deus e também com a participação dos convidados que estão aqui. Eu gostaria de ler um versículo bíblico agora, para que nós pudéssemos dar início a esse nosso tempo e que seja um tempo abençoador, um tempo de aprendizado e um tempo que realmente fale aos nossos corações. A palavra de Deus lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 16 diz assim: Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Nós sabemos que na criação de filhos nós precisamos recorrer para o trono o tempo todo. Nós precisamos estar perto de Deus e pedindo graça e misericórdia, porque essa não é uma missão fácil. Mas nós cremos que Deus nos ajuda, nós cremos que Deus está conosco nessa missão e nós podemos recorrer a esse Deus para a criação dos nossos filhos. Então nós acompanhamos já 2 lives. Pastor Abraão e Cleo foram bem específicos quanto à criação de filhos na palavra de Deus, o que Deus nos ensina, o que a Bíblia nos ensina sobre a criação de filhos. E eles trouxeram temas importantes para nós, temas que muitas vezes nós temos dificuldade, como a disciplina, como nós disciplinamos nossos filhos, mas também como nós educamos e criamos nossos filhos na palavra do Senhor. E hoje nós abordaremos aqui sobre as emoções. E para isso nós trouxemos uma convidada especial para trabalhar aqui conosco algo sobre as emoções das crianças. Nós sabemos que o tempo que temos para abordar esse tema não é o suficiente, mas eu tenho certeza que aquilo que nós vamos trazer aqui nesta noite vai ser muito útil para você como pai, entender um pouco mais o seu filho, entender um pouco mais o que se passa ali no coração dele, e vamos dar ferramentas e dicas importantes para que você continue nessa criação e continue firme em educar os seus filhos no caminho do Senhor, mas também entendendo aquilo que se passa na cabeça dele, no coração dele. Então eu vou passar a palavra para ela e ela vai se apresentar e falar um pouquinho de quem é, e ela já também vai aproveitar e vai dar a introdução sobre as emoções da criança. Vamos lá. Boa noite, gente. Boa noite, pastor Bruno. Eu sou Emanuele Rios, sou psicóloga infantil, faço trabalho de educação emocional com crianças no consultório também como trabalho preventivo. Muitas pessoas acham que o trabalho na clínica é única e exclusivamente em termos de transtornos ou problemas relacionados a questões específicas, quando na verdade o trabalho que nós psicólogos podemos fazer também no consultório é um trabalho de prevenção. Sim. E trabalhar emoções envolve justamente o trabalho de prevenção, tá? A gente vai falar isso um pouquinho mais na frente. Então, faz parte da IBAM há 21 anos, tá, gente? Então, é gratificante estar aqui com todos vocês, pastor Bruno, para ajudar um pouco a entender todo esse universo das emoções das crianças. A gente sabe que é um desafio muito grande, porque a própria palavra diz, que o coração do homem é enganoso. Quem pode compreendê-lo? Então eu tenho certeza que é uma missão difícil, mas que a gente pode aprender e pode usar de outras ferramentas que Deus nos possibilitou para entender cada vez mais o coração das nossas crianças, dos nossos filhos, e trabalhar melhor tanto a palavra de Deus, mas também aquilo que eles têm como necessidade, né? Exato. E aí, quando fala de emoções, o que é que acontece? Nos últimos anos, falar de habilidades socioemocionais tem sido algo que tem crescido bastante, no mundo atual. Então, assim, essa questão sobre o trabalho de educação emocional, ele surgiu há muito tempo atrás. Muitos pesquisadores têm mostrado sobre a importância do trabalho do coeficiente emocional. Tem um pesquisador psicólogo que estuda sobre essa área há muito tempo e ele fala justamente sobre a importância de uma alfabetização emocional nas escolas.
Não sei se muitos pais que estão vendo a gente aqui, se eles têm noção de que a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, traz para as escolas, desde 2019, ano passado, como uma forma de trabalhar habilidades socioemocionais nas escolas, devido, infelizmente, né, ao crescimento de transtornos emocionais na infância, na adolescência e a questão do suicídio também. Sim. Né? Então, assim, de acordo com essas, né, estimativas e de acordo com esse crescimento, então a BNCC, junto com o MEC, com a própria Organização Mundial da Saúde, então eles perceberam essa importância e necessidade de trabalhar educação emocional nas escolas também. Mas a gente sabe que o trabalho das escolas depende do trabalho de casa. Né? Então, as crianças entram normalmente nas escolas, aos 2, 3 aninhos de idade. E muitas pessoas acham que não dá para a gente falar de emoção com crianças pequenas, quando, na verdade, quando a gente vai ver a fundo sobre o trabalho de educação emocional, a gente pode trabalhar desde o feto, desde a barriga. Sim. Né? Sobre essa questão de falar de emoções para as nossas crianças. Então, muitas pessoas falam, mas Manu, uma criança de 1, 2 aninhos de idade vai entender sobre emoções? E aí a gente fala o quê? A criança inicia o processo da leitura e escrita rabiscando. As pessoas acham que não, mas é esse processo. Sim. Então, elas podem também aprender sobre as nossas emoções no nosso dia a dia. Né? Então, falar de emoções, por exemplo, a gente já fala do bebê. Né? Então, os pesquisadores falam sobre pré-emoções já existentes ali, que é o bem-estar e o desconforto. Então, os bebês que estão sorridentes, que estão tranquilos, estão com a sua pré-emoção, vamos dizer assim, o bem-estar. Então, ele está satisfeito, ele está protegido. E quando há algum desconforto, como o nome já diz, né? Então, é cocô, xixi na fralda, então algo que está incomodando, ele acaba tendo essa emoção, né? Vamos dizer assim, do desconforto, e aí tem que ter alguém para estar ajudando ele para dar uma equilibrada, uma regulada nessas emoções. A gente entende que é muito importante trabalhar essa questão das emoções, porque a gente vive num tempo onde, geralmente, os pais que estão com os filhos hoje foram educados de que criança não tem vontade, de que criança não tem que exigir nada, criança não tem que ter emoção. Então, eles receberam isso dos pais e, de uma certa forma, eles acabaram passando para os filhos e imprimiu isso nos filhos e criaram crianças que não podem falar nada, crianças que não podem expressar uma emoção, que não podem expressar um sentimento. Lembro que tem uma frase que é muito famosa, fala que de criança e de cachorro não se faz vontade, né? Que deixa a criança realmente... você não tem voz, você não pode falar nada, você não tem sentimento, você é criança e você tem que fazer o que eu tô mandando, e só isso. E a gente vê que muitas crianças que cresceram assim, desenvolveram transtornos psicológicos na adolescência, na fase adulta. Muitos dos adultos que têm alguns problemas psicológicos hoje foi fato de uma infância de não poder abrir o coração e não poder se expressar e ser sempre suprimida, né? Você é criança, você não pode falar nada, você é criança. Criança tem sentimento de que tem que se preocupar, porque está com preocupação. Criança não tem preocupação, sua preocupação é brincar. E muitas vezes acabavam menosprezando o sentimento e a emoção da criança, né? E quanto isso é ruim e o quanto nós temos que aprender e a tentar lidar e a ser sensível com nossos filhos e com as crianças que estão aqui, às vezes, no nosso ministério e por aí vai. Então, acho isso muito importante, é um questionamento bom e é algo que a gente tem que trazer à tona. Mas você falou, como é que eu posso ensinar para essa criança? Como é que eu posso trazer para ela, para que ela aprenda que ela tem emoções e como ela pode também ir controlando e lidando com essas emoções? Nós como pai, mas ela também como criança. Pois é, pastor, é um ponto bem interessante, porque muitos pais ou cuidadores acabam querendo, pronto, agora, né, a profissional, a psicóloga vai falar como desenvolver isso nas crianças. Sim. E a gente parte de um pressuposto muito simples, vamos dizer assim, Sim. porém complexo, que é o trabalho das suas próprias emoções. Sim. Né? Então, a gente sabe sobre a questão, né, do exemplo dos pais. Então, os pais, eles precisam ser o reflexo, o exemplo. A Bíblia fala sobre isso.
né? E aí vem a neurociência justamente mostrar essa questão do neurônios espelho. Então, o neurônios espelhos está de maneira bem simplificada, mostrando o quê? Que a gente tem esse neurônio espelho que, o nome já diz, ele é espelho. Sim. Então, se eu estou fazendo algo, automaticamente quem está me vendo, né, ele está julgando, vamos dizer assim, ou percebendo o que eu estou fazendo. Então, à medida que eu faço, a criança imita. Sim. No caso, a gente está falando de criança. Né? Então, se uma criança cai ali, quando está correndo, então tem a mesma situação, mas dois comportamentos, vamos dizer assim, diferentes Sim. de uma mãe ou de um pai. Filho, o que aconteceu? E aquela coisa toda. Automaticamente a criança se assusta e faz o quê? Chora. Chora porque, pronto, alguma coisa ruim aconteceu, porque minha mãe tá desesperada, né? Ou então tem o outro lado desse pai ou dessa mãe que chega, mesmo que esteja vendo sangue ali, filho, tá sentindo alguma coisa? Tá? Né? Então, depende muito de você, Sim. como que você vai demonstrar as tuas emoções e o teu filho vai aprender, consequentemente, de acordo com como você lida com as suas próprias emoções. Sim. Esse é o ponto crucial. Não tem como a gente falar de emoções das crianças sem falar das emoções dos próprios pais. A gente percebe, eu percebo muito isso em mim mesmo, né? Às vezes eu tenho alguma reação, aí eu falo com minha esposa, nossa, como fiz igual meu pai. E lá em casa, assim, fisicamente, fisiologicamente, eu pareço muito com a minha mãe. Mas eu tenho a aparência mais, assim, psicológica e as reações muito do meu pai. E às vezes ele fala, olha, filho, você é muito igual a mim, eu já errei muito por reagir assim, então cuida. Então eu vejo que isso é verdade. A criança, ela imprime do pai ou do cuidador que está próximo as emoções. E se o cuidador não tem muito bem essa relação com as emoções, a criança vai acabar repetindo aquilo e vai chegar num ponto que pode até ser um descontrole, né? Que meu pai não lida bem com a emoção, a criança também não lida e acaba no caos, né? Exatamente. E aí é que, infelizmente, a gente tem percebido o aumento, né, de crianças que necessitam de uma ajuda profissional, né, e que a gente fala da criança, mas, na verdade, é toda a família que necessita de uma ajuda e de um suporte, né, porque, assim, lidar com crianças não tem para onde correr. A gente precisa aprender. Então, quando a gente hoje, né, nos últimos anos, a gente fala, a gente precisa entender sobre o funcionamento do cérebro. Os pais olham assim, tipo... Quem cuida de cérebro é neurologista, é médico, é vocês aí da área. Mas a gente está querendo falar sobre profissão e sobre o cérebro de uma maneira mais profunda. Mas o suficiente para que essa aprendizagem possa desenvolver em você também, né, reflexões acerca do comportamento do teu filho, acerca das emoções dos próprios filhos e das suas próprias emoções. Porque falar de emoção significa você também entender sobre o funcionamento cerebral. Não tem como falar uma coisa sem falar da outra. Por isso que a gente fala que é muita coisa por pouco tempo. E existe algum recurso que o pai pode buscar para entender e poder compreender um pouco mais e como ele pode caminhar com essa criança? A gente sabe, além do recurso profissional, existe algum lugar que ele pode recorrer, que é de confiança, um livro, ou algo que ele possa buscar na internet, de pessoas que têm ensinado e têm falado sobre isso, para que o pai possa também se munir e ter ferramentas para fazer esse cuidado com a criança? Sim, tem. Tem muitos livros muito bons, livros que não são tão bons assim, por isso que a gente precisa saber direitinho. Assim, além também que muitas pessoas não sabem, mas o profissional de psicologia também pode trabalhar com treinamento de pais ou orientação parental, né? Em que quem vai para a terapia seriam os pais, para entender sobre esse funcionamento do cérebro da criança, sobre o comportamento, para a partir daí, né, entender as estratégias, as técnicas que podem ser utilizadas. E lembrando, né, técnicas, estratégias de uma criança não significa dizer que vai dar 100% certo com a outra, porque aí envolve questão de personalidade, de temperamento, então é importante ficar ligado justamente nisso, tá, gente? É a famosa não existe receita de bolo, né? Exato. A gente, como pastor, passa também por essas situações. Às vezes os pais chegam até nós e eles querem a receita do bolo, né? Pastor, meu filho tá assim, o que eu faço? Calma, você tem que entender. Não existe a receita, não existe... eu não posso aplicar para o teu filho ou algo que está acontecendo com o teu filho. Pode ser que tem outra criança que tenha vindo aqui com o mesmo problema, mas é uma criança diferente, é uma pessoa diferente. E a gente tem que realmente
parar de buscar a receita do bolo e tentar entender e compreender mais quem é esse filho que está na minha frente, quem é essa criança que está aqui. Ah, peraí, vou procurar aqui na internet o que eu faço para acabar com a ansiedade de uma criança. Não é assim que funciona, né? Parar com as respostas prontas. A gente está vivendo de tempo de respostas prontas. Eu quero resposta pronta na hora que eu quiser. Mas eu não quero ter trabalho e tempo de entender. Quem é esse ser humaninho aqui que está na minha frente? Quem é esse serzinho? O que ele está demonstrando com essas emoções? Se meu filho está irado, por que ele está irado, né? Por que ele está demonstrando? Se ele está demonstrando, é porque algo não está bom, é que algo não esteja acontecendo. Então, isso é muito importante. E se você, pai, veio aqui procurar a receita do bolo, infelizmente, nós não temos como dar essa receita. Nós estamos tentando esse diálogo para que você, pai, comece a enxergar melhor o seu filho como um todo. Não só como essa criança que está na frente, mas uma criança que tem emoções e que essas emoções também, às vezes, se aflora. E você, pai, tem que estar ligado nisso e tem que estar tentando entender essa criança e caminhando com ela, não a receita do bolo, né? Exato. Isso é perfeito. Eu costumo muito falar sobre isso, sabe, pastor Bruno? Porque muitos pais têm muito essa questão. E de procurar coisas fora, quando, na verdade, está dentro. Sim. Entre você, enquanto pai, enquanto mãe, e a tua criança, o teu filho. Então, quando a gente passa a querer entender a criança e como funciona ela, muitas coisas mudam. Sim. E a gente fala, e aí nesse meio das emoções, a gente fala muito sobre a empatia, né? Então, é a capacidade de você se colocar ali no lugar daquela criança, o que ela está sentindo. E muitas pessoas chegam e falam, porque os sentimentos e tal. Tem muitas coisas, e a gente vai falar de maneira bem resumida também, né, gente? Mas, assim, de vocês conseguirem entender que a criança, ela não verbaliza da maneira como nós, adultos, verbalizamos. Isso é algo extremamente importante. A criança verbaliza a emoção, por exemplo, através de um comportamento. Porque ela não sabe falar. Ela não foi ensinada a isso. Então, a gente costuma falar muito que uma das questões importantíssimas para trabalhar habilidades emocionais é você expressar as suas emoções para que a criança possa entender o que é emoção e que meu pai também sente raiva, meu pai também sente medo, minha mãe também sente e eu também posso sentir. As pessoas têm muito essa coisa de achar que emoções ruins, né, não devem ser sentidas. E nós costumamos falar muito sobre emoções agradáveis e desagradáveis de sentir. Já começa por aí, já falando um pouco sobre as emoções. Porque todas as emoções, elas são extremamente importantes para a nossa vida. O que seria de nós se não fosse as nossas emoções? Sim, e emoções agradáveis e desagradáveis ocorre a qualquer um. A gente queria ter... eu sou uma pessoa 100% de emoções agradáveis. Não existe ninguém. E é interessante o pai ter esse entendimento e começar a mostrar para o filho isso também. Olha, meu filho, eu me entristeci. Ou eu estou... pai, vamos brincar, meu filho, agora eu estou um pouco cansado. Ou passei por um problema no dia, eu posso estar com um dia um pouco estressante. Eu não vou conseguir fazer isso com você agora, mas mostrar para o filho e entender, para que o filho perceba também que ele tem espaço para abrir o coração. Que ele tem espaço para chegar para pai e falar, pai, parece que eu tô triste. Pai, eu me entristeci. Eu estou num dia difícil para mim hoje. Porque se o pai faz, ele vê que o pai faz, ele também vai fazer. Ele vai falar, poxa, aqui nessa casa eu posso tentar expressar o que eu estou sentindo. Só que às vezes a criança não vai falar. Ela vai expressar com um comportamento inadequado. É o que mais acontece. Sim, a chamada birra, né? Meu filho faz muita birra, me ajuda nisso. O que será que está acontecendo, né? Essa questão, a gente comentou com os pais antes, no grupo dos pais do Ministério Infantil, e pediram para mandar algumas perguntas. E a gente percebeu que a maioria fala de birra. Como é que eu lido com a birra? Como é que eu trato a birra? O que eu faço com a birra? Então, a gente vê que essa questão das birras e do menino extravasar mesmo o sentimento e emoção é algo que inquieta muito os pais, né? Sim. Posso falar um pouquinho, Pode, né? à vontade. Porque você falou nisso, aí já entra um pouquinho para falar um pouco justamente sobre o funcionamento cerebral para os pais.
né, como que funciona. Tem um autor de um livro muito bom, já indico, tá aqui, eu mostro todos para vocês, né, que é o Daniel Siegel, e ele fala sobre o cérebro da criança. É um livro curtinho, não se preocupem que não tem nada que é relacionado à neurologia, palavras difíceis de entender, porque o objetivo dele, juntamente com uma psicoterapeuta familiar e da infância, eles tiveram esse objetivo de falar para os pais, para os profissionais de outras áreas, tá? Então, ele coloca o cérebro da criança como uma casa, tá? Então, nós temos aqui o nosso cérebro, e aí ele coloca o cérebro como o andar de baixo e o andar de cima. Então, vamos pensar o nosso cérebro aqui, e aqui está o nosso córtex pré-frontal, né? Bem esse daqui. Eu vou explicar depois o que significa, o que está por trás desse córtex pré-frontal, rapidamente. Então, ele fala bastante sobre essa questão do cérebro na palma da mão. Por quê? Para a gente entender de uma maneira bem objetiva. Aqui estão, vamos dizer assim, o cérebro emocional e aqui o cérebro racional. Então, tá todo mundo conectado aqui, todo mundo de boa, vamos dizer assim, né? Então, algo acontece, uma situação difícil acontece, vamos pensar algo que é normal, né, na vida das crianças. Sim. Vai no mercado e quer um doce. E aí... Vê o chocolate na prateleira. Exatamente. O que é que acontece? Mas eu quero. E aí, automaticamente, o cérebro do andar de baixo e de cima são desconectados por causa de uma tempestade emocional. Primeiro, sim, a gente sabe que tem toda essa questão do próprio desenvolvimento infantil, que é o quê? O prazer. Eu quero agora. Né? Então, o imediatismo dessas crianças, elas estão no processo de desenvolvimento, elas precisam amadurecer tudo isso, e quem é que ensina? Os pais. Sim. Né? Então, eles estão ali como cuidadores. Né? Então, não é à toa que a Bíblia fala, ensina a criança no caminho. Sim. Né? Então, envolve isso também, né, gente? Então, quando a criança desconecta, o que é que acontece com os pais? Normalmente, o cérebro dos pais também estão desconectados. Então, o que predomina, crianças, é emocional. Sim. Tá? Então, o que predomina é isso aqui. Automaticamente, o do pai vai ser também o emocional. E o que é que acontece? O choque. Choque, justamente, porque o racional está aqui. E quando eu falei do córtex pré-frontal, essa parte racional, a gente chama aí de funções executivas, estão relacionadas a planejamento, resolução de problemas, pensar sobre o que eu vou fazer naquele momento, naquela situação. Está relacionado também a controle inibitório, a gente chama, né? Que é o comportamento. Então, várias coisas, além das próprias emoções que estão aqui, entre um e outro. Aqui é a amígdala cerebral, que é o que o pessoal fala, é culpa da amígdala. Que é justamente a função de luta, fuga ou congelamento. Né? Então, ela está aqui. Então, é quem está ali mandando em tudo, vamos dizer assim, é esse cérebro de baixo, do andar de baixo. Sim. Então, se os dois estão desconectados, vai haver conflito. Sim. Né? Então, por isso que nós costumamos falar muito de emprestar o nosso cérebro maduro, papai, mamãe, para a gente conectar esse cérebro da criança. Sim. Então, por isso que a gente fala muito sobre regulação emocional dos pais ou dos cuidadores. Isso é o que a Bíblia também diz, né? Não existe o pai querer disciplinar o filho com ira também. Exato. Porque ele vai estar disciplinando um erro, um pecado com outro pecado. Eu estou trabalhando as emoções do meu filho aqui, aquilo que ele aflorou, e eu também afloro a minha ira e eu vou para cima dele. Então, realmente, isso tem que vir dos pais. A segurança emocional, o racional, depende dos pais, né? E você vê que, muitas vezes, eu ainda não tenho filho, mas às vezes andando pelo mercado, a gente vê situações assim. Tem pais que controlam muito fácil, pega o menino, bota aqui do lado e fala, olha, silêncio, você não é pra estar gritando. Você vê que o menino logo, nossa, parece que jogou alguma coisinha ali. Aí tem pais que usam a chantagem, não, se você comprar isso, não vai fazer isso. Que não... E tem pais que vão lá e gritam na mesma altura. Já vi mães e pais se descompensando também, pegando o chinelo, cinta naquele momento e batendo no filho ali na frente de todo mundo. Então a gente realmente vê que a reação do pai é muito importante. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, e agora quando você falou, a gente vai ligando uma coisa na outra, né? Exatamente. Então, quando você... E aí volta o quê? Neurônios espelho, né? Então, quando o pai mostra esse autocontrole, é através de você, né? Pai, mãe, cuidador, que vai desenvolver isso nos seus filhos. Sim. Então, isso é o primeiro ponto.
né? Não adianta falar de emoção, não adianta falar sobre ansiedade sem falar sobre como eu estou me sentindo. Sim. Não tem como, porque nossos filhos, as nossas crianças, elas veem tudo. Sabe aquela velha história da esponjinha que a gente escuta? Elas enxergam tudo, ouvem tudo. E aí eu costumo falar, o problema está em como elas acabam, né? As minhoquinhas aí, o que é que Sim. estão pensando em relação a tudo isso? Se está sendo algo que seja legal para elas, né? Então, quando se fala de, porque ela não conversa comigo, porque meu filho não fala comigo e tal, vamos pensar no meu comportamento para com o meu filho, para com minha filha. Eu converso com eles quando eles precisam, né? Sim. Quando está naquela situação irritante e tal. Eu acolho essa criança, porque tem muitos pais que acham que criança faz errado e que se eu acolher naquele momento da birra, da raiva, eu vou estar recompensando com um abraço. E não tem nada a ver. Criança não pensa nisso. A criança só quer, naquele momento, o acolhimento e dizer, eu estou aqui com você, apesar de... Sim. Sabe? E aí vem essa questão do cérebro na palma da mão. É o momento de reconectar essa criança. E aí a parte de cima, que é questão de resolver e de pensar sobre tudo o que aconteceu, vai estar conectado. Razão e emoção. E aí é o momento de conversar. Não vai ser um abraço, pelo contrário, isso vai afastar essa criança. A gente está falando de criança, mas pensa a importância dessa primeira infância para que a adolescência já seja um tanto menos complicada, que é uma outra fase um pouco mais difícil, mas quando a gente tem, né, uma base legal aí nessa infância, a probabilidade é que essa adolescência acabe sendo menos estressante ou menos difícil. Até porque se você pegar aquela criança naquele momento de birra e tentar fazer com que ela entenda que não sem tentar trazer ela, reconectá-la mesmo, não vai para lugar nenhum. Exato. É como você tentar conversar com alguém que está com as emoções muito afloradas. Você vê aí dois adultos conversando, dois adultos irados. Um vai começando a aumentar a voz mais do que o outro, porque ninguém está se ouvindo. Parece que as palavras estão batendo na parede e caindo. Se você pega uma criança com essa ira aflorada, com a ansiedade aflorada, e começa a também tentar disputar com ela essas emoções, com certeza aquilo vai bater na parede e vai cair, né? Não tem jeito. Provérbios já diz o que? A palavra branda desvia o furor. É isso mesmo. A Bíblia, principalmente o livro de Provérbios, ele é muito bom. Sim, eu gosto muito do livro de Provérbios porque ele trata bastante as emoções também, né? Ele fala bastante disso. Que esse da palavra branda, desvia o furor, realmente é verdade. Se você está discutindo com outra pessoa e ela começa a trazer uma palavra branda e você percebe que ela está conectada, você fica sem graça. Sim, e a criança é a mesma forma, né? Exatamente. Então, se a gente também entra na da criança, acaba que essa disputa de choques, essa briga, aumente e acaba indo para lugar nenhum. Isso é muito interessante. É a questão de entender quem é o adulto da relação, né, pastor? A gente precisa entender isso. Sim. Então, a gente fala muito das crianças, mas a gente entendendo que sem esse autocontrole e autorregulação dos pais é muito complicado. Sim. Você trabalhar essa questão das emoções. Mas vamos pensar, pais, né, emocionalmente saudáveis, e aí o que seriam essas emoções? Né? Então, de maneira bem sucinta, vamos lá falar sobre as emoções. Então, nós costumamos trabalhar com as crianças as emoções primárias. Né? Então, a gente chama de emoções primárias e para entender um pouquinho, vamos pensar como as cores. Né? Então, as cores estão relacionadas àquela questão lá de cores primárias e cores secundárias. Né? Então, as cores primárias é a quê? Azul, amarelo, vermelho. Né? Então, são aquelas cores que, através delas, darão novas outras cores. Então, para as crianças entenderem sobre emoções primárias e secundárias, a gente fala mais ou menos sobre as cores. Então, as emoções primárias, que a gente chama, são essas bonitinhas que estão aqui, as minhas bolinhas. Que é o quê? A raiva, o medo, o nojo, o amor, a alegria, a tristeza. Né? Então, tem muitas questões aí. A surpresa é uma emoção primária, só que pesquisadores do Brasil perceberam que a surpresa para as crianças aqui no Brasil estava muito associada a algo material. Então, um aniversário, um presente, entende? E aí, outros pesquisadores nessa área de regulação emocional perceberam a importância do amor. Então, os pesquisadores do Brasil trouxeram o amor
porque tem a ver com a teoria do apego, a questão do vínculo mãe-bebê, enfim, né? Uma série de outras coisas. E aí, a gente fala muito para as crianças sobre essas emoções, por quê? Porque as pesquisas têm mostrado que uma desregulação emocional na infância gera transtornos mentais na vida adulta. Então, foi uma fala, eu acho, que você falou mais cedo, né? E aí, trazendo esse link. Então, quando, por exemplo, você não desenvolve as emoções da maneira adequada durante a infância, isso pode gerar. E vamos pensar um nojo, que muitas vezes as pessoas acham que é uma emoção assim, né? Então, nojo, se ela não for bem trabalhada na infância, isso pode gerar, tá, gente? É probabilidade, não é dizendo que pronto, meu filho vai ter, mas há probabilidades ou são mais vulneráveis a desenvolver o transtorno obsessivo compulsivo, por exemplo, porque tem a ver com contaminação, sujeira, né? Então, quando você percebe uma criança que, eu não quero isso, eu não quero mexer nisso, isso é muito nojento, vamos, né? E aí, por isso o trabalho da prevenção. Né? Então, quando você fala sobre o medo, que é uma das emoções bem intensas nas crianças, é o medo e a raiva, né? Então, medo pode gerar o quê? Transtornos de ansiedade, né? Lá na vida adulta. Então, a gente precisa entender que todas as emoções, elas são importantes, mas em doses excessivas ou ausentes, elas podem, sim, gerar problemas sérios na vida das crianças. Por isso que a gente precisa falar muito sobre emoções, né? Eu tava pensando, né, uma vez, como é que a gente pode fazer com que a criança entenda e ela se sinta nesses níveis? Uma forma, assim, prática. Eu posso fazer um quadro na minha casa, isso aqui eu percebi que é algo bem lúdico de mostrar para elas, para que ela possa apontar e falar, meu filho, o que você tá sentindo? Porque eu sei que ele não vai conseguir falar triste, mas ele pode olhar um bonequinho triste e falar, mãe, eu acho que eu tô assim. E uma vez eu vi, se eu não me engano, ou foi numa sala de aula, ou na internet, as pessoas estavam usando os emojis, né? Que é algo bem atual. Filho, aponte aí, como é que você tá sentindo por dentro? Ele podia apontar. Isso é bom, é importante, porque ele não vai saber que é nojo. Mas ele pode olhar pro bonequinho do nojo e falar, mãe, eu tô assim, eu tô sentindo isso. Eu acho que isso é bastante importante, né? Eu acho que pode ser uma prática boa para os pais entender os filhos. Sim. Hoje, com a internet aí, né, a gente tem muitas e muitas carinhas aí das emoções que você pode imprimir em casa, colocar na geladeira, colocar em um quadrozinho, enfim, com o objetivo justamente de psicoeducar, a gente chama assim, as crianças a respeito das emoções. Então, sentar em um grupinho mesmo da família, juntar junto toda a galerinha lá e falar, olha, a partir de hoje a gente vai falar sobre o que a gente está sentindo durante o dia, sei lá, chega no final do dia. E aí, filho? Quais foram as emoções que você sentiu hoje? Ou, né? Não precisa ser uma, na verdade. Ou a mais intensa. Mãe, eu senti várias, mas o que eu senti mais intensa, assim, foi de raiva, né? Ou eu fiquei muito chateado. Isso vai depender do desenvolvimento da criança. Crianças menores têm dificuldades de falar sobre outros nomes, né? Porque isso envolve o repertório emocional vai crescendo ao decorrer do desenvolvimento dessa criança. Mas, assim, a gente vê crianças de 2 aninhos, por exemplo, né, em desenhos. Tem desenhos aí também que falam sobre isso, né? De ficar triste ou de ficar com raiva. O que é que eu posso fazer? Conto até 10, né? Então, outras maneiras de lidar com isso. Então, olha para isso. Você acha que esse bichinho aí do desenho está sentindo que emoção? Expressão facial, as crianças percebem. A questão da voz, né, uma voz mais grossa, ixi, meu pai tá chateado, ixi, eu acho que eu fiz alguma coisa. Então, a gente tá o tempo inteiro, né, nesse processo de conectar. Só precisa a gente saber que nós estamos ali e precisamos estar atentos a tudo isso. Né? Então, pode fazer esses quadros e, a partir de agora, começar a trabalhar essa psicoeducação das emoções. Partindo de você chegar e falar, poxa, o papai hoje tá meio triste, porque aconteceu isso, isso e isso. Outra coisa, antes que eu esqueça, pastor, é de falar o quê? Que muitas pessoas ou muitos pais falam sobre assim, eu fiquei triste com você, né? Eu tô chateado com você. Então, são coisas pequenas, mas que geram algo diferente, né? Ao invés de falar que eu estou triste com você, eu estou triste com o que você fez. Sim, sim. Você tira isso da criança. Poxa, meu pai não gosta de mim. É o que ele pode pensar. E isso é muito importante porque a própria palavra de Deus, ela trata isso. Que Deus, ele tá sempre confrontando o pecado. Deus está sempre falando do pecado, mas nunca do pecador. Porque às vezes a gente fala, eu tô triste com você, mas não é. Tá triste com a atitude que ele teve. E aí você acaba imprimindo na criança
todo esse peso daquilo que ela fez, na verdade, não é ela em si, mas sim o que ela fez. Mas olha, eu falei que no começo a gente tinha pedido algumas perguntas para os pais, e aí tem um vídeo de uma pergunta que foi basicamente muito recorrente no grupo dos pais, e aí a gente vai soltar esse vídeo agora. Eu gostaria que você respondesse para os pais que estão assistindo. Olá, meu nome é Daiane, eu sou mãe de Isabela, que tem 8 anos. Eu gostaria de saber como os pais ou responsáveis, eles podem fortalecer o emocional de uma criança e quais conselhos práticos na ajuda da preocupação exagerada, na ansiedade e no medo. Então, vamos lá, né, gente, respondendo essa pergunta. Falar de ansiedade nesse período especificamente da pandemia tem sido algo bem normal, vamos dizer assim, né? Infelizmente, muitas crianças e adolescentes também têm trazido sintomas relacionados à ansiedade e medos, né? Medos intensos. E os pais que estão a maior parte do tempo em casa com seus filhos, muitos estão sem saber o que fazer, né? Então envolve muito essa questão, quando eu falei mais cedo sobre as emoções primárias e falando das emoções secundárias aí, né? Então nós podemos pensar em família das emoções. E aí partindo para essa questão aí que a mãe trouxe sobre a ansiedade, sobre os medos, a gente costuma falar para as crianças que a ansiedade ela faz parte da família do medo, como sendo o medo uma emoção primária, né? Vamos lembrar. Então, a ansiedade e o medo são emoções importantes, né? Sendo que nesse tempo que a gente está vivendo agora, tem crescido bastante, né? O número de crianças e de adolescentes que têm tido medos e ansiedade em excesso, vamos dizer assim. E quando você percebe essas emoções de uma maneira mais excessiva, é importante a gente tomar muito cuidado, né? Então, a primeira coisa é você entender os motivos que estão fazendo com que essas crianças estejam tendo este medo ou esta ansiedade, né? Então, como a gente falou aqui bastante, é você se conectar com esse teu filho, com essa filha e procurar saber, né, o que está acontecendo com ela ou o que aconteceu com ela. São momentos extremamente importantes para isso. Né? Então, infelizmente, tem muitos pais que invalidam os sentimentos dos seus filhos. Ah, isso é besteira. Ah, isso não. Né? Então, assim, isso faz parte até da nossa geração. Né? Então, a gente tinha muito essa coisa de, como o pastor Bruno falou, de não dar ouvido às crianças. Né? Então, criança não sabe de muita coisa, quando, na verdade, elas não sabem mesmo, por isso que elas entram, né, em contato com a gente, para a gente poder ajudá-las da melhor forma possível. Então, assim, quando se fala, por exemplo, né, de uma ansiedade intensa, é importante você saber se essa ansiedade, se esse medo está gerando problemas ou prejuízos, né, para essa criança, em nível de quê? Da vida dela na escola, né, prejuízos em termos da sociabilidade, que infelizmente está sendo uma outra questão aí que está sendo prejudicada durante essa pandemia, principalmente as crianças. Né? Então, assim, é importante que esses pais estejam atentos aos seus filhos, estejam conectados com ele, voltando a essa palavra maravilhosa, que a palavra é essa mesmo, de você estar ali direcionando o que essa criança precisa naquele momento, né? E antes é o quê? É você perceber como que eu estou me sentindo enquanto pai, enquanto mãe, né? Eu estou ansioso, eu estou com medos, porque os adultos também têm tido muitos medos, né? Muitos anseios, sem saber sobre o futuro também, né? Então, medo do pai e da mãe pegar Covid, né? Infelizmente, as crianças também estão nesse processo do medo de perder a avó, de perder o vô, de perder um ente querido. Então, tem muitas coisas aí envolvidas e que é necessário que nós tenhamos essa escuta totalmente ativa, né? Na vida dessas crianças nesse período, né? Eu digo esse período por causa da pandemia, mas, independente de pandemia, nós precisamos ter essa escuta ativa das crianças para entender, né, o que realmente está acontecendo na vida delas. Então, normalmente, as crianças acabam se comportando, elas não sabem expressar, lembrando, né, as suas emoções, porque não foram ensinadas a isso. Então, é o momento de você ensinar essas crianças, ensinar ela o que é a ansiedade, o que é o medo e como que eu posso trabalhar isso. Né? Então, fica aqui um pouco com a mamãe, vamos conversar sobre esse medo, né? E fazer com que este medo possa
dá uma diminuída. Não tem tempo da gente falar, porque seriam muitas coisas. Então, se você perceber que esse medo, essa ansiedade, ela está se intensificando, o melhor seria, né, o melhor seria mesmo você buscar uma ajuda profissional para entender, né? Então, como eu falei sobre a questão da prevenção, é melhor prevenir do que remediar, né? Entender direitinho sobre essas emoções da tua filha ou do teu filho. E essa questão da ansiedade aumentou, e com ela, que a ansiedade é a emoção secundária, e você falou da emoção primária, que é o medo, muitas crianças que já estavam dormindo sozinhas, que já estavam acostumadas, já estavam ambientadas em dormir só, começaram a sentir medo de novo de ficar sozinho nos quartos, e estão buscando dormir de novo no quarto dos pais. Estão com medo de dormir sozinhas, estão buscando dormir no quarto dos pais. Esse medo realmente de ficar e dormir sozinha. E isso também é um reflexo da pandemia. E como é que a gente pode lidar com essa situação? Interessante isso, porque o que é que acontece, né, pastor? E nesse período também de pandemia e de não ter como fazer os atendimentos presenciais, então nós, psicólogos da infância, tivemos que nos reinventar, né, porque não imaginávamos fazer terapia online, e hoje está sendo possível mediante a nossa situação. É que muitas crianças acabaram desenvolvendo isso mesmo. Eu já atendi algumas crianças e estou no processo justamente porque antes dormiam. E aconteceu algo, e aí é na terapia que eles vão falando, muitas vezes, de sonhos, sonhando com a família, perdendo os familiares, não por causa do Covid, mas de outras coisas, mas pode ter a ver, né? Enfim, então, assim, de não conseguir. Então, e eu não digo só de crianças pequenas, não, eu estou dizendo de crianças até nessa fase da pré-adolescência, adolescência, né? E eu fiquei assim, caramba, já com 10, 11 anos de idade, né? E essa criança já ter algo assim. Então, teve situações que foram bem específicas e que a gente conseguiu pelo modo online, maravilha, e outros que já são um pouco mais intensos, vamos dizer assim, em termos dessa emoção, e que aí precisa de uma organização da estrutura familiar. Né? Tudo está baseado no ouvir mesmo, né? Isso. Ouvir o filho. A gente sabe que às vezes não é bom que o filho esteja lá na cama com os pais e tudo mais, e o pai não quer nem saber, quer tirar o filho. Não, você tem que dormir sozinho, se você não dormir eu vou te botar de castigo. Mas eu vejo que essa questão de ouvir a criança é algo fundamental para conseguir resolução de problemas como ansiedade, não estar conseguindo dormir sozinho. Isso é fundamental, né? Ouvir o filho, ouvir a criança para conseguir trabalhar esses problemas. Sim, quando a gente faz isso, essa questão de ouvir, a gente está fazendo, e vamos pensar, gente, em termos estrutural mesmo. Quando a gente está pensando em o que você quer falar para o pai, o que você quer falar para a mãe, explica um pouquinho para mim isso. Você está fazendo nada mais, nada menos do que ativando função executiva, o cérebro do teu filho. Então, você está reconectando aí as emoções da razão. Sim. Então, vamos pensar que não é por fazer, mas o que você está fazendo é toda uma estrutura aí, né, de pensamentos, de reflexões, de sentimentos e também de diminuição de cargas aí, né, de hormônios e tudo mais. Quando a gente está numa situação de medo, de ansiedade, a gente está produzindo cortisol a mais, vamos dizer assim, que é o hormônio do estresse, né? Então, essa criança está muito, né, nervosa ou muito ansiosa ou com muito medo, e a amígdala cerebral está ativada. Então, vamos dar uma melhorada aí e dizer, alarme falso, filho. Vamos entender o que é que realmente está acontecendo. Então, função cerebral. Foi até uma pergunta que chegou a nós. Como é que eu consigo realmente fazer com que a criança fale, abra o coração de verdade? Porque, um exemplo, ela pode estar com esse sentimento, que é o secundário, mas como é que a gente consegue chegar realmente na raiz? Meu filho, o que está acontecendo mesmo, no profundo? Como é que a gente consegue fazer com que essa criança fale realmente o que ela está sentindo do coração, e não simplesmente, eu tô brava, mas que ela consiga se expressar mesmo de lá de dentro, falar do profundo, né? Ela pode falar, eu estou brava, que é o normal. Sim. Né? E aí esse pai ou essa mãe chega a falar, entendo, filho, que você está sentindo raiva. Vamos conversar um pouquinho sobre essa raiva? O que foi que aconteceu que fez você ficar, né, ou ter essa sensação, esse sentimento de raiva? Conta aí pra mim.
né? Foi na escola. Então, você que vai direcionar essa criança. Você vai escutar, você vai ouvir. Quando você faz isso, você está mostrando o quê para teu filho? Poxa, o meu pai me escuta. Então, eu posso, novamente, vir até ele, né? Buscar ele, para que ele possa me ajudar nessa situação. Então, quando você simplesmente fala, depois passa, você está invalidando. Tipo, isso não é importante. Então, vamos pensar que a criança está no desenvolvimento. Então, nós que somos os mediadores nesse processo de eles aprenderem sobre como lidar com tudo isso dentro, né? Então, essas tempestades emocionais, como acontece muito nessa questão da birra, né? Então, é justamente acolher essa criança, né? E trazer ele para a realidade, trazer ele para a razão. É a primeira coisa, quando você trouxe aquela questão mesmo da birra, de chegar e alguns pais que sentam e parece que é um passo de mágica, né? É justamente ele acolher essa criança e entender que ele está passando por uma tempestade emocional, ele não sabe ainda lidar com tudo isso que está dentro dele e que ele precisa de nós, né? Cérebro maduro, para estar ali direcionando ele. Eu entendo. E aí vem todas as outras coisas. Lembra do combinado? Que foi que a gente falou antes da gente ir para o mercado. Então, é tudo a gente que direciona as coisas. A criança só está ali, né, vendo tudo isso. E a gente sabe que mesmo fazendo alguns combinados, tem crianças que, mas eu quero... Lembra do combinado? Não precisa gritar, porque os gritos, a gente sabe que não educa, pelo contrário. E aí, o provérbio já traz isso que a gente comentou, né? Mas é aquela questão de ser firme e gentil. Filho, não dá. Não vamos. O que foi combinado, foi o combinado. E a consequência é, da próxima vez, aí você não vem mais, você vai ficar, sei lá, sua tia ou sua avó, enfim, né? Então, tudo tem que ser combinado com a criança. Mas, porque a gente sabe que tem pessoas, mas essa coisa de combinado, gente, a gente combina as coisas o tempo inteiro, adultos. Por que a criança tem que ser diferente, que está justamente aprendendo sobre esse mundo? Eu costumo dizer, esse mundo meio louco, assim, que a gente tem. É muita coisa. Mas a gente não pode exigir da criança que ela abra o coração de primeira, né? Exato. Isso é um trabalho contínuo. Gradativo. E se um dia a gente suprimir a emoção dela, amanhã pode ser que a gente volta do ponto inicial, né? Então, tudo isso é na questão de ouvir, escutar, estar próximo, né? As crianças experimentam o tempo inteiro a gente. Elas testam o tempo inteiro a gente. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro ativados, né? Buscar sabedoria do alto para entender o que realmente a gente precisa fazer naquele momento. A gente recebeu uma pergunta de um pai muito interessante, né? Nesse tempo de pandemia, as crianças voltaram para dentro de casa e acabaram perdendo um pouco o contato com os amigos. E aí eles perguntaram qual é o auxílio que a gente tem de comprar um animal de estimação e trazer para dentro de casa. Eu estava lendo uma reportagem um dia desse, diz que a venda e a adoção de animais de estimação aumentaram muito na pandemia. O que você tem a dizer sobre isso? Aumentou muito. Né? Então, tem crianças que realmente... Assim, tem crianças que desde muito tempo, né, já tinham esse desejo de ter um bicho de estimação. Mas que aí o corre-corre dos pais e toda aquela coisa, né, não permitia, ou ia deixando isso acontecer. E aí, diante de toda essa problemática, né, que a gente tá vivendo e que a gente vivenciou de maneira mais dura, né, mais forte, fez com que essas crianças tivessem o quê? A questão do tédio. Né? Aí é outro tema, é um outro assunto que muitos pais no início da pandemia ficaram, o que eu vou fazer com esses meninos o tempo inteiro, aquela coisa, e busca para fazer book, eu tive que fazer book para uma escola da minha zona que estava pedindo, aí pronto, aí tá certo, gente, vamos, né, gratuito para distribuir, enfim. Porque as pessoas estavam muito assim, sabe? Nesse afã de o que eu vou fazer, né, com essas crianças. Sem escola até então, né? Porque as escolas tiveram que se dar uma reestruturada. Não pode descer para brincar com amigo. Não pode fazer nada. O que fazer, né? Então, assim, depois de tudo isso, quando as coisas foram se acalmando, aulas remotas e tudo, e aí aconteceu, né? Começou a acontecer essa questão dos pets e tudo mais. E assim... Uma coisa importante, tem pontos que realmente acontece de a criança estar melhor, né? Vamos pensar assim, emocionalmente falando, né? De ter um tempo para despender ali com aquele cachorrinho ou com aquele gato, enfim, para estar brincando, tal. E assim, o que eu penso é a questão das habilidades sociais não tem como a gente trazer. Porque a criança, ela tá ali como uma maneira de um bichinho.
Um bichinho não conversa, um bichinho né, não faz birra para estar ali confrontando um com o outro. Então, tem muito isso. Ao passo que, né, essa questão de você trazer um bichinho em casa, você pode aproveitar para desenvolver a habilidade dessa criança, né? Responsabilidade. Sim. Cuidado, né? Cuidado, respeito, né? Então, mas isso é quem? Pai, a mãe, o cuidador que tá ali. Sim, é porque teve muitos pais que acharam que trazendo um pet para dentro de casa ia solucionar os problemas, né? Vou comprar esse cachorrinho, vou botar aqui. Meu filho vai sair do tédio, ele vai brincar com o cachorrinho o dia inteiro. Na primeira semana ele brinca com o cachorro, depois o cachorro já é normal. É uma distração, né? Mas não deixa, não tem como você substituir, né, o corpo a corpo, substituir uma conversa, um diálogo, um brincar, que a gente sabe que é por meio do brincar, por exemplo, que as crianças falam, se expressam, e tá aí uma outra forma de você, pai, mãe, né, entrar um pouquinho nesse coração do teu filho, brinca com eles. Vocês acham que brincar... Gente, tem gente que vai pro consultório e fala, mas meu filho só vai para brincar. Gente, brincar é a melhor maneira de você entrar no coração do teu filho, por exemplo. Por meio do brincar, por meio de peça de teatro, teu filho fala sobre ele. Eu acho fantástico isso quando a gente tá com fantochinhos, né? Aqui são dedoches para uma outra coisa, para as crianças pequenininhas sobre as emoções, né? Então, assim, com dedoches a gente pode, vamos pensar aí em alguma historinha, né? Então, o papai vai ser quem? A mamãe vai ser quem? Gente, a criança fala muito, muito, além dessa conexão, desse diálogo, né? Então, assim, vamos agora, quem é? E através disso, tem crianças que falam, esse daqui parece com o papai. Eu já vi que eu tenho os bichinhos Divertidamente, né? Um filme muito bom para trabalhar a emoção. E aí uma criança já chegou e falou, esse daqui parece com o papai. Então, já te tá dizendo o quê? Poxa, então meu pai é raivoso. Esse pai é raivoso. É a maneira como a criança tá enxergando, né? Tá meio coisa aqui. Então, assim, como é que eu me sinto assim, tristinho? Quais são os momentos? Quando o papai briga comigo, quando o papai fala alto comigo. E o que é que você acha que o papai pode falar nesse momento? Então, é o momento, e o porquê que o papai fala assim? Né? Então, é chegar e falar, então você, de novo, função cerebral. A criança vai estar trazendo o que é que ela está fazendo que faz com que o papai fique chateado pelo que ela fez. Tá entendendo como é tudo junto? É um processo, né? Um processo que não vai acontecer de um dia para o outro. Mas é muito interessante que você falou de brincadeiras. É porque muitas vezes os pais não entendem o brincar, o se divertir, como uma oportunidade de compreender o filho, né? Então, e outra pergunta que mandaram pra gente é como que a gente pode suprir essa carência relacional que a criança tinha com um amigo na escola, com um amigo no condomínio, com um amigo da rua ali. Como é que nós podemos ajudar os nossos filhos a suprir essa emoção relacional, visto que ele não está mais com os amigos presencialmente? Uma das formas que os pais têm se utilizado é através de lives com a galerinha, né? Da escola e essas lives. É a única maneira até então que as pessoas estão se utilizando disso. Porque o que é que acontece, pastor Bruno? As pesquisas eles já falam, já mostram isso, que infelizmente essas crianças durante esse período teve essa perda, né, de desenvolver essas habilidades sociais. Então, a gente já fala bastante, quando eu digo nós, nós, assim, os psicólogos da infância e da adolescência, a gente já fala sobre ano que vem, trabalhar habilidades sociais. Eu já tenho demanda para essa questão de dificuldades de habilidades, de lidar com o social. Né? Então, acaba se perdendo também. Isso de uma certa forma, já estava se agravando por conta dos jogos online e do mundo do celular e do mundo online. E a pandemia fez com que essas crianças se voltassem ainda mais para online, né? E aí cabe o pai chamar a responsabilidade de incentivar essa criança a buscar o relacional. Mas eu via, aparente assim, que muitos pais já estavam privando as crianças de um ambiente relacional e deixando as crianças somente nos jogos online, somente no formato online, e às vezes proibindo de brincar, de tudo mais. E o único contato relacional que a criança tinha era na escola, né? Exato. E porque agora era um momento que não tinha os eletrônicos ali. Então tinha o corpo a corpo, tinha
lidar com os conflitos. Então, a gente vê aí adolescentes e jovens que não sabem lidar com conflitos, Sim. porque não tinha ou não teve esse momento aí que eu lembro no meu tempo, era tipo, você se vire, resolva o seu babado. Resolva o seu negócio aí, porque o negócio, né, o problema é seu. Sim. De certa forma, né, a gente teria, me diga direitinho o que é que aconteceu, ou me diga direitinho o que... Enfim, faltou um pouquinho isso, mas nós precisamos, né, de certa forma, colocar as crianças para se frustrarem como antigamente. E isso tem sido algo sério em termos de desenvolvimento socioemocional das crianças. Lidar com frustração, lidar com os nãos da vida, que tem muitos... Né, na vida adulta, na adolescência já, a gente já vê essas questões, né, e isso pode desenvolver prejuízos muito complicados lá na vida adulta. Muitas vezes acontece a criança, às vezes, discutir um pouco com outro amiguinho, o pai fala, então não brinca mais com ele. Mas não, volte lá, tente conversar com ele, tente resolver, aconteceu o quê? Ah, ele não me emprestou um brinquedo, então vai lá, converse, veja o que vocês podem fazer. Realmente, isso tem... As frustrações têm sido cada vez menores. Os pais não querem deixar com que as crianças se frustrem, né? Eu gosto muito de falar para o pai assim, quando ele estiver lá na vida adulta e o patrão, ou o chefe, ou o líder chegar e falar, não, eu quero fazer dessa forma, que você faça dessa maneira. Ele vai, então, se não for do meu jeito, não vai ser. Porque essa habilidade é aprendida na infância, não é na vida adulta. Ele pode aprender, mas de maneira mais dura, porque como a gente costuma ouvir, né? Que o mundo não quer saber, o mundo não tem amor, como os pais têm. Então, é a questão da disciplina, é a questão de admoestação, né? E com esse amor, com esse cuidado, que só quem é pai e mãe sabe, né? Mas mesmo a criança não tendo essa relação fisicamente, presencialmente, com outra criança, isso vai exigir muito do pai. Vai. Porque o pai vai ter que estar mais próximo da criança. E o pai vai ter que ser uma criança, né? Brincar e estar próximo. E foi o que muitas vezes não aconteceu. O pai queria botar a criança para fazer alguma coisa, simplesmente para fazer. Ah, não faça isso aqui, jogue nesse celular o dia inteiro, que eu não aguento mais ficar com essa criança dentro de casa. Eu não quero brincar, não quero fazer nada. E aí privando mais ainda a criança do social e do relacional, né? Isso aí seria tema para outra live, que é jogos eletrônicos ou essa questão do acesso fácil aos eletrônicos, que infelizmente, né, tem prejudicado muito o desenvolvimento das crianças. Então, assim, hoje a gente já sabe que tem um transtorno, transtorno de dependência de internet. Vamos dizer assim, crianças e adolescentes. Já tem um livro desse tamanho, assim, falando só sobre dependência de internet com crianças e adolescentes, porque há mudanças até em termos de funcionamento do cérebro, só para a gente ter noção, para os pais aí ficarem ligados. Então, tem eletrônicos, o que fazer nessa situação aí de que os jogos eletrônicos... Tem crianças que já estão enfadadas até de estar na frente do computador. Eu prefiro que volte para a escola. Eu não aguento mais isso. Né? Então, assim, cadê os jogos de tabuleiro nessa casa? Cadê as brincadeiras que vocês, com certeza, brincavam antigamente? Cadê sentar ali e conversar e brincar? Brincar, né? E falar sobre as coisas que não gosta, as coisas que gosta, reunião de família, o que o papai fez dessa semana que você não gostou, que ficou triste, que te deixou triste, né? Então, assim, nós precisamos nortear isso. Então, muitos pais acham que é essa receitinha de bolo, mas, gente, o amor que vocês têm pelo filho de vocês é suficiente para tudo isso. É verdade. Se for necessário uma busca ou uma ajuda profissional, porque percebe que vocês não estão conseguindo lidar, perfeito, porque é melhor a gente prevenir do que remediar, né? Então, assim, mas vocês estão, vamos dizer assim, com a faca e o queijo na mão. É ouvir teu filho, né? Se aproximar dele, se conectar com ele. E, infelizmente, muitos adolescentes e pais, né? A gente percebe que tem confrontos porque não sabem conversar, não sabem chegar a esse coração, né? Mas para que isso na adolescência aconteça, é necessário que essa plantinha, essa sementinha seja regada durante a infância. Não tem jeito. E uma outra coisa importante que a gente precisa deixar claro é que não precisa pais se sentirem culpados. Culpados, né? Ai, meu Deus, fiz tudo errado a minha vida inteira. Porque não existe receita de bolo, não existe, porque o que eu vejo dos pais é fazer de tudo para que o filho, a filha, sejam as melhores pessoas do mundo. Né? Para que esses filhos, eles sejam pessoas melhores possíveis, né? Então,
a gente erra acertando, a gente acerta errando, melhor dizendo, né? Então, nos erros vem os acertos. Eu me descontrolei naquele momento. Ok, ninguém é 100%. Mas o que fazer depois? A gente costuma antes, né, da gente esquecer de falar isso, não são os sentimentos que são ruins, né? Ou que é ruim sentir as emoções, porque elas aparecem, elas fazem parte, faz parte do nosso sistema, né, do funcionamento mesmo do nosso corpo. Sim. Mas o que fazer depois que a gente sente essas emoções é que a gente precisa trabalhar. Tá, mas tipo, senti raiva e eu fui e bati no meu irmão. Tá, senti raiva até então, é normal, a gente sente, sim. mas o que fazer? Será que bater no teu irmão é uma boa escolha? Olha o outro problema que aconteceu. Então, assim, é mostrar para a criança o que poderia fazer para que não viesse a bater no teu irmão e ter outro problema. E não falar, você não pode sentir raiva, porque não tem jeito. Não tem jeito. Tristeza, que é uma emoção tão rejeitada, bichinha, mas ela é extremamente importante, que ela traz a reflexão, a autorreflexão. E através até da tristeza que depois vem a alegria, por exemplo. Sim, e Salomão fala, de acolhimento, né? Salomão fala, há mais sabedoria na casa do luto do que na casa de festa. Justamente, né? Pois é. Então, assim, é extremamente importante a gente estar entendendo sobre essas emoções, porque elas fazem parte da nossa vida, né? Elas regem, de certa forma, né, o dia a dia da gente. A gente sente emoções. A gente pode estar aqui e estar tranquilo. Né? Ou então tá ansioso, ou então tá preocupado com o que vai fazer daqui a pouco. Será que vai dar certo? Será? Então, o tempo inteiro a gente tá sentindo. A diferença está na intensidade delas, tá, gente? Que é importante vocês estarem observando isso. A gente fala até de um emocionômetro ou termômetro das emoções, pastor. Falar, diga aí de 0 a 5. Quanto que tá a tua raiva? Mãe, a minha raiva tá para explodir. A gente fala até do vulcão da raiva, né? De não deixar esse vulcão explodir, porque quando o vulcão explode, destrói tudo. O que eu posso fazer para que esse vulcão não exploda? Então, vamos pensar nas alternativas. É junto. É diálogo, não tem jeito. Não dá pra gente chegar aqui e falar, Manu, fala aí o que eu faço com um filho ansioso. Se não ouvir, não dialogar e não conversar. Realmente, os pais estão percebendo que tudo está pautado no diálogo. E aí nós voltamos, né? A gente percebe que Deus faz as coisas tudo com um propósito. E agora aconteceu que a pandemia chegou e Deus permitiu que isso chegasse no mundo todo. E Ele trouxe os pais para dentro de casa e é uma oportunidade gigantesca de você, pai, começar a ouvir o teu filho, entender o teu filho, dialogar com o teu filho. Lembre que essa criança que está aí, ela é um ser humano e ela precisa de diálogo, de conversas. E ela precisa que você, pai, esteja junto dela. Não que a criança não entende, a criança não ouve. Não é isso que tem que acontecer. Valorize a criança que está dentro da sua casa. Seja amoroso com ela, mas seja firme. Combine as coisas com ela. Ouça o que ela tem a dizer. Faça essas coisas práticas na sua casa. Faça o termômetro da emoção. Colhe ali na geladeira os emojis da emoção, o desenho da emoção. E fale com ela, meu filho, durante o dia a gente vai anotar ou vai colar aqui, vai escrever na geladeira. Quantas vezes no dia a gente sentiu a emoção? Aí você vem com essa caneta que tá pendurada, dá uma riscadinha ali. Hoje eu me senti triste 3 vezes, eu boto lá. Então, coisas práticas para entender o seu filho, estar junto com o teu filho e dialogar com ele. E a gente tá vendo que o diálogo e a escuta é a base fundamental para entender as reações e as emoções dos seus filhos. Com certeza. Eu costumo falar, pastor, pra gente fechar, é que a infância é o período mais curto da nossa vida. Então, e é crucial também para a nossa vida futura. Então, assim, pai, mãe, aproveite o período da infância, né? Porque ela é a base, é a sustentação dessa casa que somos nós. Entende? Então, vamos aproveitar. Difícil? Sim. Mas vai passar. Vai passar, né? E aproveitar, e a infância voa mesmo, aproveitar essas oportunidades, entender que nós aqui na igreja também estamos à disposição de vocês, pais, para conversar, para poder ajudar em alguns problemas, em algumas resoluções de problemas. Nós, como igreja, estamos aqui para esse apoio também. A gente sabe que nem tudo se resolve com facilidade, nem todas as crianças são iguais, nem todos os problemas são iguais. Mas nós, como igreja, estamos aqui para auxiliá-los, estamos aqui para caminhar com você e ajudar você nessa difícil missão de criar e educar os seus filhos no caminho do Senhor
na condução e naquilo que Deus tem para você. Então, muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez nessa live. Nós agradecemos muito por estar nos ouvindo até agora. A gente sabe que o tempo foi curto, a gente queria falar de muitas coisas, mas a gente tem certeza que essa não será a última live ou a última vez que nós trataremos sobre esse assunto. Nós esperamos futuramente também abordar mais vezes sobre isso e olhar mais para essa escola de pais com mais carinho, mais cuidado e trazer isso como algo que aconteça na nossa igreja anualmente e por aí vai. Mas nós agradecemos a sua presença, muito obrigado, Manu, por ter atendido o nosso convite, ter vindo aqui, falado conosco, falado com os pais. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Se você quiser dar algum fechamento, falar alguma coisa para os pais, fique à vontade. Eu é que agradeço, né, por esse ministério maravilhoso, né, e por esses pais que estão aí antenados, com o objetivo de quê? De desenvolver, né, o melhor, no caso, para os seus filhos, né? Então, um desenvolvimento mais saudável. E aí a gente sabe que essa questão, quando fala das emoções, né, surge muitas dúvidas, porque é algo que a gente vivencia o tempo inteiro. Então, assim, só para a gente fechar, lembrem-se que vocês, né, é a chave, a pecinha ali, chave, para desenvolver todas essas habilidades também nos teus filhos, tá? Então, agradeço desde já a todos vocês. Obrigada, pastor. Emanuela indicou alguns livros aqui, ela falou, e ela vai mostrar agora também, e depois a gente pode também fazer um post no nosso Instagram com todas essas indicações para que você tenha lá mais vezes. Mas ela vai falar um pouquinho mais desses livros que ela citou aqui. Bem rapidinho. Muito bom. 7 necessidades básicas da criança, da Mundo Cristão. Esse livrinho é pequenininho, em um dia vocês leem, é bem pouquinho. Esse, o Cérebro da Criança, que eu falei sobre o cérebro na palma da mão, Daniel Siegel, também é muito bom, fala sobre muitas questões, o quanto que o cérebro impacta no comportamento dos filhos, né, as emoções. Esse, Inteligência Emocional e a Arte de Educar Nossos Filhos, também é excelente. E por último, creio que algumas pessoas tenham, né, que é de um psiquiatra, muito bom, Como Realmente Amar Seu Filho. Então, deixa essas dicas, porque tem tantas outras, mas esses daqui eu escolhi a dedo. Muito obrigado, Manu. Agradecemos mais uma vez a presença de vocês. Não acabaram as nossas lives. Semana que vem tem mais, a nossa última, com convidados aqui falando sobre o ensino no lar, o ensino cristão e o ensino formal também. Não deixe de participar. Estejam conectados aqui conosco. E eu tenho certeza que, mais uma vez, Deus vai falar ao seu coração. E nesse momento agora eu vou fazer uma oração para encerrar esse tempo que tivemos aqui. Agradecemos a Deus por essa oportunidade. E eu espero realmente que você tenha aprendido um pouco mais e que você escute mais o teu filho, converse mais com ele e aprenda a entendê-lo. Vamos orar. Senhor, meu Deus, nós agradecemos a Ti, porque sabemos que o Senhor é quem nos ajuda, o Senhor está conosco nessa missão de criar e educar os nossos filhos. Pai, nos dê a oportunidade cada vez mais, ó Deus, de ouvir as nossas crianças, de conversar, ó Pai, de dialogar, que os pais, ó Deus, que por um determinado período da vida se desligou disso e perdeu esse contato, esse diálogo com o filho, que ele aproveite esse momento de estar mais em casa para restabelecer essa comunicação, para entender o coração dessa criança, para entender as emoções dessa criança e que eles aproveitem realmente essa oportunidade que o Senhor deu para falar mais, dialogar mais e entender mais os seus filhos. Nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, louvamos ao Teu nome e engrandecemos a Ti por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Pai, por esta igreja, obrigado pelo Ministério Infantil que tem cuidado das nossas crianças com tanto amor e tanto carinho e que o Senhor continue, ó Pai, falando aos nossos corações. Agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos, um forte abraço e até a próxima.